Meus prezados irmãos, nós vamos dar início à nossa santa reunião de oração. Nesta oportunidade, quero mais uma vez cumprimentar a todos os irmãos e irmãs aqui presentes com a paz do Senhor, desejando que as preciosas bênçãos de Deus o Pai, do Filho amado Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos do Consolador, a nossa querida e Santa Avó Rosa, e as bênçãos do Primaz Profeta Santo Irmão Aldo, possa estar constantemente no seu viver. Meus irmãos, que todos sejam muito bem-vindos a esta santa reunião de oração. Esta reunião ela é inteiramente dedicada ao Espírito Santo de Deus e a todo o seu poder. Esta reunião ela é tão importante que Deus, o Pai, aproxima o seu trono para nos contemplar. E quando nós saímos do nosso lar para vir participar desta santa reunião de oração, nós viemos com um objetivo. Mas qual é esse objetivo? Primeiramente, alimentar o nosso espírito com as virtudes do Divino Espírito Santo de Deus. Alimento espiritual que nós, como filhos de Deus, precisamos e necessitamos para que possamos vencer os nossos dias aqui na terra, sempre buscando a pureza, a santidade de nossa alma. Meus irmãos, a reunião de oração também nos proporciona a oportunidade tão bela de estar na presença de Deus e, estando diante da sua presença, falar com Deus, o nosso Pai. Através das nossas orações, seja trazendo os nossos nomes e depositando na caixa de pedido de oração, com muita fé, com a certeza de que nós seremos ouvidos e atendidos. Seja também, ao final da nossa santa reunião, ao final do preparo espiritual que a reunião nos proporciona, através de hinos dos nossos irmãos do coral, através da mensagem que nós iremos ouvir e preparados então, ao final da reunião, aquele momento da oração. Momento da oração, ou seja, um momento reservado para falar com Deus, para expressar o que precisamos, o que necessitamos, muito especialmente a parte espiritual. Porque Jesus mesmo falou, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, nós não vemos, mas aqui já se fazem presentes santos e anjos, profetas poderosos. Muitas vezes nós olhamos esses bancos, alguns vazios. Mas, irmãos, se fosse nos permitido olharmos com os olhos da fé, nós iríamos observar, contemplar a quantidade de santos e anjos que aqui estão. Porque eles vieram participar desta reunião e trazer dos céus bênçãos preciosas para nós. Quando adentramos a porta deste templo, nós já recebemos uma bênção especial de Deus, o nosso Pai. Porque Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Então o Senhor, a Senhora que veio participar desta reunião, escolheu a melhor parte. Estar na presença de Deus e receber das virtudes do Divino Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu convido a todos, por gentileza, os que puderem colocar-se em pé. E juntos vamos cantar o hino do nosso Sinário Igreja Forte de número 1. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, em que marcha confiante
Amém. Em sinal de reverência, vamos orar. Bondoso Deus, glorioso Pai Celestial, ó Pai bendito, aqui estamos reunidos na Tua igreja, nesse tabernáculo santo. Estamos dando início a esta santa reunião de oração. Reunião essa dedicada em louvor, adoração e glorificação ao Teu Divino Espírito, onde nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor já está a nos contemplar, está a nos abençoar. E assim, nesta oportunidade, nós agradecemos imensamente ao Senhor por todos os cuidados que o Senhor tem dispensado a nós. Agradecemos a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, porque sabemos que também sempre estão ao nosso lado, em nossa companhia, cuidando de nós, nos abençoando. Somos gratos à Senhora, ao Santa Avó Rosa, ao Senhor Irmão Aldo, por nos mostrar, nos ensinar o valor desta santa reunião de oração, aonde Deus, o nosso Pai, aproxima o seu trono para trazer a nós bênçãos preciosas, das quais nós precisamos e necessitamos para que possamos aqui na terra vencer os nossos dias, tendo a certeza, a convicção de fé, de que não caminhamos sozinhos, de que não estamos sozinhos, mas temos santos, anjos e profetas poderosos ao nosso lado, à nossa inteira disposição. Por isso, através da oração, nós nos conectamos ao Senhor, ó Pai. Através da oração, nós nos colocamos em comunhão com os céus, onde os santos e anjos sentem a alegria e a felicidade de nos contemplar, de nos abençoar. Por isso, nós agradecemos imensamente, ó Pai, por esta santa reunião de oração, da qual nós estamos iniciando. Nós temos a certeza que o Senhor já reservou para cada um de nós bênçãos preciosas das quais precisamos e necessitamos, e o Senhor, com muita alegria, com muita felicidade, está a cada dia abençoando a Tua igreja, o Teu povo, e também, através do Teu povo, abençoando os bons e humildes de coração, que ainda não pertencem a esta igreja, mas muitas vezes são ouvintes do programa Hora Milagrosa, e têm depositado a sua fé, a sua confiança na Santa Avó Rosa, no Senhor Irmão Aldo, crendo nas promessas de Jesus a respeito do Consolador, de um Supremo Pastor. Por isso, ó primaz, nesta oportunidade, nós chegamos diante da Tua presença, estamos nos aproximando de uma data gloriosa, o Teu aniversário. Estamos a recordar mensagens belíssimas mostrando, recordando a nós da imensidade do Teu amor, do poder grandiosíssimo que o Senhor recebeu da Santa Avó Rosa, o sucessor do Consolador, o continuador desta grande obra de salvação na terra. Por isso aqui está a parte dos Teus filhos, que deixaram os seus lares, os seus afazeres e vieram participar deste momento glorioso. Abençoe a todos eles, mas também aqueles irmãos e irmãs que por motivo justo conosco não poderão estar, mas estão lembrando deste momento, dessa santa reunião, e com muita fé, estão muitas vezes orando e pedindo, suplicando da Tua graça, ó Pai. Vos abençoe e vos ajude a eu entregar em Tuas mãos todos os atos dessa santa reunião de oração, muito especialmente esse conjunto coral, que irá cantar lindos e belos hinos para louvar e glorificar ao Senhor, ó Pai, a Jesus e muito especialmente a Mãe Virgem Maria Santíssima, que neste final de semana, 15 de agosto, melhor dizendo, nós iremos comemorar a sua assunção. Vitoriosa subiu aos céus, sentou-se ao lado do Filho amado Jesus. Receba, ó Mãe Virgem Maria, os hinos que esse conjunto coral irá cantar, expressando louvor, adoração e gratidão à Senhora, porque sabemos que está junto à Santa Avó Rosa, cuidando do povo apostólico, ou seja, cuidando de cada um de nós. Abençoe os diáconos e diaconisas dessa congregação, meu colega de ministério, que todos irão trabalhar e prestar um lindo e belo trabalho nesta santa reunião. Assim também o trabalho do púlpito eu entrego em Tuas mãos, ó Irmão Aldo, para que eu possa ser usado como instrumento pelo reino dos céus, e assim levar ao conhecimento dos irmãos esta mensagem, e juntos podermos meditar na grandeza da mesma e buscar o aperfeiçoamento espiritual que é preciso e necessário para cada um de nós. Ó Pai bendito, entregue em Tuas mãos a santa reunião de oração, e em Teu nome eu declaro a mesma iniciada hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário de número 82, o Espírito Santo.
Amém. Os irmãos têm seus lugares, poderão se assentar. Nós iremos ouvir a apresentação do coral. Primeiro hino, de número 212. Maria, Santíssima Maria. Tão bela e formosa, caminhando
obreiros apostólicos, esta santa doutrina anunciar. Palavras sábias e ungidas
Louvamos a Virgem Maria, pois a incumbência aceitou de ser a mãe do Messias, o nosso eterno Salvador. Deixaste, ó Jesus bendito, tua glória na eternidade, vivendo aqui como homem, para salvar a humanidade.
Amém. Meus irmãos, eu convido a todos para juntos agora acompanhar atentamente a mensagem deste boletim especial para esta santa reunião de oração. Santo Irmão Aldo, primaz apostólico, sucessor do Consolador e profeta do Senhor. O Santo Irmão Aldo foi escolhido e preparado pela Santa Avó Rosa com a aprovação de Deus para ser seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Enquanto viveu entre nós, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação das amarras deste mundo. Foi aquele que ouvia, aconselhava e fortalecia a verdadeira fé nos corações que buscavam alento para a alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Com divino amor, justiça e benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus Pai, atuando como o pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de vir. Por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos profetas do passado, para cumprir seu ministério como profeta do tempo presente. Entre eles destacam-se Moisés, Elias e Daniel, os quais considerava grandes companheiros, conforme revelou à Igreja em diversas ocasiões. Representou entre nós todo o poder de Deus e de seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja missão era revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade dos ensinos do Divino Mestre e ensinar regras de elevada moral e boa conduta para santificar a alma daqueles que crescem e se esforçassem para viver como verdadeiros filhos de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão destinada ao reino dos céus, no tempo determinado e conforme os desígnios de Deus Pai e de seu Divino Espírito Santo, a vida terrena do Santo Irmão Aldo chegou ao fim. Seu espírito foi conduzido aos céus para integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, os apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o Irmão Aldo é vitorioso, que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus Pai como um santo de grande poder e glória. Cremos também que ele continua em espírito, intercedendo junto a Deus Pai em favor dos fiéis, para que, com sabedoria e proteção divina, possam seguir os caminhos retos ensinados por nosso Senhor Jesus e pela Santa Avó Rosa. Confiamos que ele ampara os fiéis em sua jornada cotidiana, que continua encaminhando almas preciosas ao reino celestial, exercendo a função de supremo pastor anunciada por nosso Senhor Jesus. Acreditamos ainda que participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. Cremos que somente uma pessoa dotada de virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e guiada pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições simultaneamente ao longo de todos os anos de seu ministério. Entretanto, o irmão Aldo sempre foi uma pessoa simples e humilde em seu proceder, jamais se vangloriando do que representava na terra ou diante de Deus Pai de todo o seu divino poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente Santo Irmão Aldo, ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial em nossas orações e louvores no cotidiano, quando clamamos por seu santo nome e suplicamos que interceda em nosso favor diante da Santa Avó Rosa e do poder celestial. Assim procedemos sem exageros em relação a esse santo de Deus,
tampouco com tendências ao fanatismo ou à intolerância de qualquer espécie. Cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos, pois confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus do tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, sigamos firmes como o povo de Deus deste tempo presente. Povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nosso meio. Santos que continuam a amparar nossas vidas e proteger esta igreja, obra de Deus consolidada e reconhecida nos céus, exercendo o poder do Pai, para que este mundo se torne um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, expressemos nosso reconhecimento pelo trabalho incansável que o Santo Primaz e profeta do Senhor realizou entre nós e pelo progresso que a igreja alcançou sob seu governo, tanto espiritual quanto material. Reconheçamos também o trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Muitas vezes, assim como ocorria com a Santa Avó Rosa, cujo espírito era levado aos céus por Jesus, enquanto ela ainda exercia seu ministério entre nós, o irmão Aldo também era levado em espírito pela Santa Avó Rosa aos céus e colocado na presença de Deus Pai para receber orientações divinas sobre o trabalho da igreja na terra. Essas orientações diziam respeito à santificação do povo, à salvação, às curas e à condução da igreja, livrando-a do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo irmão Aldo, nossa adoração e gratidão pelo glorioso ministério que exerceu entre nós e que continua exercendo. Pedimos que conceda a sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz e felicidade em todas as famílias. Meus queridos irmãos, aqui está esta mensagem muito bela, muito esclarecedora, nos mostrando as virtudes, as qualidades espirituais que o santo profeta irmão Aldo recebeu, ainda entre nós num corpo físico. Meus irmãos, por que estamos a recordar tantas qualidades, tantas atribuições que foi confiado ao santo irmão Aldo? Porque nós estamos nos aproximando do seu centenário. O hino do coral nos diz, esta vida vai ao centenário. Alguém poderá pensar, pastor, mas o irmão Aldo não está mais entre nós em corpo físico. Meus irmãos, em corpo físico ele não está. Mas em espírito e verdade ele precisa estar junto a nós pela fé. Esta vida preciosa que nós conhecemos, que convivemos com ele, precisa a sua memória, os seus ensinamentos, o que vimos e contemplamos do irmão Aldo, precisa estar guardado no nosso coração. Meus irmãos, como nos diz no boletim, esta igreja, ou seja, este povo, aqueles que conheceram a Santa Avó Rosa no início da obra desta igreja, nós que tivemos a honra, o privilégio de conhecer o irmão Aldo, somos um povo privilegiado. No passado, na igreja primitiva, o povo conheceu, teve a honra, o privilégio de conhecer a Virgem Maria Santíssima. Teve a honra, o privilégio de conhecer os discípulos, apóstolos de Jesus. Olha a honra e o mérito que nós tivemos de poder conhecer o Consolador da promessa de Jesus, o Supremo Pastor do qual Jesus se referiu, haverá um só rebanho, um só pastor. Mas para conhecer esse pastor, o que precisamos ser primeiro o rebanho.
sermos chamados, escolhidos para aqui estar e poder contemplar este profeta. Muitos de nós mais novos não conhecemos a Santa Avó Rosa. Mas, irmãos, nós contemplamos o irmão Aldo. E o que a mensagem nos diz? Santo irmão Aldo, primaz apostólico. Por que primaz? Uma denominação carinhosa, que o povo apostólico dirigiu a ele, irmão Aldo, como o primaz desta igreja, o principal diretor, o principal representante da obra de Deus na terra, sucessor do Consolador, aquele que recebeu dela a Santa Avó Rosa por ordem de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, os mesmos dons, as mesmas virtudes, as mesmas qualidades espirituais para exercer na terra esta missão grandiosa de cuidar da igreja de Jesus, de trazer ao povo de Jesus, de Deus o Pai, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, o conhecimento mais profundo do Evangelho do Reino dos Céus, ou seja, a doutrina, de lutar com firmeza por algo tão precioso que Jesus implantou nesta igreja, junto à Santa Avó Rosa, chamado disciplina, que faz do povo apostólico fiel e obediente à disciplina, um povo diferente da humanidade de um modo em geral. Por quê, irmãos? Porque nós somos chamados. Esta igreja foi formada para fazer a diferença neste mundo. Esta igreja foi formada para ser diferente. Por isso nós somos a única igreja na face da terra que anuncia a segunda vinda de Jesus. Essa segunda vinda já se deu. Somos a única igreja na face da terra que prega em nome do Consolador da promessa de Jesus, porque Ele formou o Consolador no meio do seu povo. O Consolador foi visto, foi contemplado. O Consolador deixou-se ouvir a sua voz. Muitos foram os que receberam os conselhos sábios do Consolador, mesmo sem saber que ela, Santa Avó Rosa, seria o Consolador da promessa de Jesus. Mas puderam vê-la, contemplá-la. Puderam testemunhar os milagres que ela realizou, mesmo ainda estando em seu corpo físico. E quando subiu aos céus, vitoriosa, recebeu o galardão de Consolador da promessa de Jesus. Sentou-se ao lado do Divino Mestre para dirigir esta igreja desde os céus. E preparou o Santo Irmão Aldo para ser o seu sucessor, para ser o primaz apostólico, para ser o grande profeta de Deus, guiando este povo, ajudando esta igreja a crescer, levar as boas novas de salvação aos bons e humildes de coração. Vejam, meus irmãos, desse período até hoje, quanto poder reveste esta igreja. Chegou um certo momento que Deus o Pai autorizou os santos, autorizou profetas vir a esta terra e estar ao lado do Santo Irmão Aldo. Porque desde os céus eles puderam contemplar o crescimento da obra da igreja, o crescimento espiritual do povo que vinha se convertendo a esta fé e buscando estar nesta igreja, aperfeiçoando a sua pureza, a santidade de sua alma. Desde os céus, os santos, anjos, profetas poderosos contemplaram tudo isso e puderam receber de Deus a autorização de vir ajudar ainda mais o povo a crescer espiritualmente, a buscar a pureza, a santidade, ajudando o irmão Aldo, estando ao lado dele, na sua companhia. Por isso, muitas e muitas vezes o irmão Aldo publicou em boletim que quando ele fazia fila para cumprimentar o povo, para abençoar o povo apostólico,
Ao seu lado estava a Santa Rosa, do outro lado a Mãe Virgem Maria Santíssima. E que as nossas reuniões, profetas de grande poder, como aqui está no boletim, Santo Moisés, Santo Elias, profeta Daniel, grandes amigos e companheiros do irmão Aldo. Mas se eram amigos e companheiros do irmão Aldo, também amigos e companheiros do fiel apostólico, ou seja, de cada um de nós. E eles participavam ativamente das reuniões. Quanto poder, meus irmãos! Por isso, esta data gloriosa do centenário do irmão Aldo precisa ser comemorada com muito júbilo, alegria, com muita fé. Por isso, nós apostólicos não podemos ter dúvidas do poder grandioso que o santo irmão Aldo recebeu de Deus o Pai, o galardão de profeta, de primaz, de supremo pastor. Nós precisamos ter a convicção de fé que sim, o santo irmão Aldo foi coroado em 5 de maio de 2014, que está nos céus, e que desde os céus continua com muito zelo, com muito cuidado, amparando o povo apostólico, o mesmo cuidado que ele tinha conosco enquanto estava em seu corpo físico. Ele continua a ter e muito mais ainda, revestido de muito mais poder para abençoar, para ajudar, para preparar almas preciosas, assim como ele fazia aqui na terra, no seu corpo físico, preparando almas para Deus o Pai. Hoje, com todo o poder dos céus, ele continua neste preparo do povo de Deus, preparando os bons e humildes para vir conhecer esta igreja, para testemunhar do poder dos céus que aqui está, e nos ajudando a sermos nós, povo apostólico, através da obediência, da consagração, do nosso bom viver, do nosso exemplo de fiéis apostólicos, sendo prova viva de um profeta que conhecemos, formado por Deus o Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Mãe Virgem Maria, formado pelo Consolador da promessa de Jesus, um santo que viveu entre nós e representou na terra o poder de Deus, porque assim o contemplamos, a sua humildade, a singeleza, a pureza de sua alma, transmitiu a nós confiança, segurança e nos mostrou a grandeza do poder de Deus e do reino dos céus, nos encorajando, nos incentivando a vivermos esta fé em obediência, em consagração, nos mostrando o galardão dos santos, anjos, o galardão dos profetas, e nos mostrando com muita clareza, amar, reverenciar a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e Mãe de todos os verdadeiros filhos de Deus. Este é o Santo Irmão Aldo. Este é o profeta que conhecemos, que tivemos a honra, o privilégio de beijar as suas mãos. Então, meus irmãos, o centenário se aproxima. Que nós todos, como ele sempre nos pediu, povo apostólico, unam-se uns aos outros. E nesta união perfeita se unam a mim, irmão Aldo. Que nós possamos nos unirmos uns aos outros e nos colocarmos em comunhão com ele, irmão Aldo, unidos a ele, comemorar esta data gloriosa. 100 anos deste grande profeta de Deus. Assim como a Igreja Apostólica na terra estará em festa, os céus também, reverenciando este grande profeta de Deus, que chegou ao centenário, mesmo não estando em seu corpo físico entre nós, mas em espírito e verdade, ele continua muito mais atuante na vida do fiel, daquele que crê, daquele que não duvida,
mas tenha a convicção de fé de que ele, irmão Aldo, está ao seu lado em sua companhia. Só precisa clamar. Só basta pedir e merecer para ser atendido por esse servo de Deus. Então, meus irmãos, que todos nós possamos comemorar esta data tão gloriosa, expressando o nosso louvor, adoração ao Santo Irmão Aldo. Hinos que edificam a sua grandeza, hinos que expressam o seu amor por nós, pela obra desta igreja. Hinos de louvor e adoração a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria. Hinos de agradecimento a Santa Ava Rosa, porque foi ela que formou, preparou este santo profeta e nos deu como um presente para estar ao nosso lado, em nossa companhia, para guiar os nossos passos e nos encaminhar neste rumo no qual nós estamos indo, rumo ao reino dos céus. Então, meus irmãos, que nós possamos estarmos seguros nas mãos do Santo Irmão Aldo. Ele quer o nosso bem, a nossa felicidade, ele luta por nós. Então nós também façamos a nossa parte. Lutemos pela nossa salvação. Lutemos para estar seguros nas mãos desse santo profeta, nas mãos do Santo Irmão Aldo. Amém. A outra mensagem é a Assunção da Virgem Maria Santíssima. Mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim de agosto de 2011. No dia 15 de agosto, celebramos a Assunção da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe e Rainha, que foi elevada aos céus em corpo e alma. Assim, foi glorificada por Deus, vitoriosa pelos seus méritos e pelo seu imenso amor ao Senhor, a Jesus Cristo e a todos que buscam o bem, a justiça e a santidade. Virgem Maria, a Mãe Santíssima, sempre foi pura e sem pecado, preservada do pecado original. Não conheceu a corrupção da morte, nem do sepulcro. Ao anunciar que ela seria a mãe do Filho de Deus, o anjo Gabriel a saudou dizendo: Deus te salve, cheia de graça. Essa expressão revela que a Virgem Maria sempre foi e continua sendo plena da graça divina, imaculada desde o princípio. Por sua fidelidade e santidade, Virgem Maria foi elevada pelos anjos celestes à glória eterna e coroada como Rainha dos céus. Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo concederam-lhe esta honra sublime, tornando-a Mãe Santíssima de todos os filhos de Deus. Bendita és, ó Virgem Maria Santíssima. Louvado seja eternamente o teu nome e o teu ministério como Mãe de Jesus, nosso divino Salvador. Tu és também nossa Mãe Celestial, intercessora e luz no caminho da fé. No próximo sábado, 15 de agosto, realizaremos uma reunião especial em nossa sede e nas congregações que puderem se reunir nesse dia ou na data mais próxima, em comemoração à Assunção da Virgem Maria Santíssima. Será um momento de oração, louvor e gratidão, em que juntos honraremos nossa Mãe Celestial. Meus irmãos, aqui está esta mensagem. Em rápidas palavras, quero dizer aos irmãos que esta igreja é fruto do galardão preciosíssimo da Mãe Virgem Maria. Porque se não fosse por ela, se não fosse através dela, hoje esta igreja não existiria. Jovem, pura e santa, jovem, mas destemida e corajosa, jovem, mas muito temente a Deus, que aguardava ansiosamente cumprir-se as profecias, a vinda do Cristo, do Messias, do Filho de Deus. Vejam, meus irmãos,
já era preparada, predestinada para ser a mãe do Filho de Deus. Imaculada desde o seu nascimento. Porque assim como ela precisava ter o seu corpo puro e santo para ser o vaso precioso do Espírito do Filho de Deus, assim também ela o foi. Gerada no ventre da sua mãe por obra e graça do Espírito Santo. Para ser este vaso precioso para receber, da mesma maneira, a unção do Divino Espírito Santo para gerar o Filho amado Jesus. Então vejam, meus irmãos, todas as providências Deus o Pai assim o tomou. Mas vejamos que ela também entendeu, compreendeu, fez o exercício da fé quando ouviu as palavras do anjo. E em poucas palavras, ela pôde então falar a Deus, através daquele anjo: cumpra-se em mim, conforme as tuas palavras. Quanta fé, quanta singeleza, quanta humildade na presença do anjo, porque ela sabia, ela entendeu e compreendeu que era um recado dos céus, era um chamado de Deus o Pai. Cumpriu fielmente o seu papel de mãe, mãe do Filho de Deus. Destemida, corajosa, lutou para que o Filho amado pudesse cumprir o seu ministério para o qual foi enviado à terra. Trazer as boas novas de salvação. Quando Jesus foi crucificado e morto, ao terceiro dia ressuscitou, voltou aos céus glorioso, ela continuou ao lado dos discípulos, apóstolos de Jesus, e foi a grande responsável por divulgar a obra do Filho amado, os seus milagres, o seu poder. Lutou incansavelmente, encorajando os discípulos, os apóstolos, para que eles pudessem então divulgar este evangelho e mostrar tudo o que viram e ouviram e contemplaram de Jesus, ao ponto de Jesus mandar os anjos buscá-la. Ou seja, numa assunção gloriosa, foi elevada aos céus de corpo e alma, para receber o seu galardão de mãe do Filho de Deus e mãe de todos os verdadeiros filhos de Deus. É digna de toda a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração. É ela, a Mãe Virgem Maria, também a grande responsável pelo preparo, a formação do Consolador da promessa de Jesus. É ela, a Mãe Virgem Maria, também, junto a Santa Avó Rosa, a grande responsável pelo preparo do Santo Irmão Alto. É ela, a Mãe Virgem Maria, que está ao lado dos fiéis, das mães apostólicas, dos filhos, que tem orado, tem clamado, tem pedido sabedoria a ela. Quanto poder nessa Virgem Santa. Por isso ela merece de cada um de nós nosso louvor, a nossa adoração. Por isso nós precisamos defendê-la. Quando muitas vezes pessoas sem conhecimento, muitas vezes tentam falar mal da Mãe Virgem Maria Santíssima, dizendo que é uma mulher qualquer. Jamais será uma mulher qualquer. Porque Deus, o Pai, escolheu um anjo para saudá-la, mostrando que ela era bem-aventurada entre todas as mulheres da sua geração, mas também de todas as gerações vindouras. Muitas vezes somos indagados por quê? Se ela é santa, se ela é tão poderosa, por quê
Nas bodas de Caná, ela não fez o milagre de transformar água em vinho. Aí nós precisamos ter sabedoria para responder. O milagre, o poder não era atribuído a ela, não era o momento dela, mas sim o momento do Filho amado Jesus. Todas as coisas nos céus há uma hierarquia, há um tempo. E não era o tempo da Mãe Virgem Maria ainda. Mas Deus a escolheu porque ela era pura, santa e imaculada. E assim ela conservou a sua vida, desde o seu nascimento até a sua assunção gloriosa. Hoje é rainha dos céus. É poderosa. Ao lado de Jesus, cuida do povo de Deus na terra. Muito especialmente do povo apostólico. Muito especialmente da Igreja Apostólica. Então, meus irmãos, no sábado, nós teremos nesta congregação hinos especiais de louvor e adoração à Mãe Virgem Maria Santíssima. Todos aqueles que puderem, venham, aqui estejam. A sua presença será notada, será vista pela Mãe Virgem Maria Santíssima. E ela irá nos cobrir com o seu manto santo como tem feito. Em todos os momentos, em todas as ocasiões, que é preciso e necessário ela sim nos cobrir, nos revestir de mais pureza e mais santidade, porque ela tem poder para isso. Então, meus irmãos, toda honra, louvor e adoração seja dada à Mãe Virgem Maria Santíssima, porque ela também é a nossa mãe. Amém. Meus irmãos, nós vimos para a parte final de nossa santa reunião de oração, momento da nossa oração individual. Convido por gentileza os que puderem colocar-se em pé. Antes nós iremos cantar o hino de número 122 do nosso cenário, Minha Oração. E depois alguns minutinhos para a nossa oração individual. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino sempre andar. Ajuda-me, pois, ó bendito Senhor. Minha alma seja para o teu louvor. E meu coração cheio de gratidão. Ajuda-me, pois, adorado Senhor. Ouça minha oração. Amém. Como o hino nos diz, ouça a minha oração. Então nós temos essa oportunidade de falar com Deus. Ele está nos ouvindo. Vamos nos fazer. Amém. Vamos cantar o hino de número 175. Toda a nossa gratidão.
toda nossa gratidão, reverência e louvor a ti, Santa nosso Consolador, pela santa unção no céu, que nos dá com tanto amor. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao final de nossa santa reunião. Quero agradecer imensamente a presença de todos os irmãos e irmãs que vieram buscar deste alimento dos céus, a unção do Divino Espírito Santo de Deus. Juntos, nós temos a certeza que nós louvamos e glorificamos a Deus e que Deus, o nosso Pai, aceitou nosso louvor, a nossa adoração, ouviu as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, irá nos abençoar ainda mais daquilo que nós pedimos. Assim é o nosso Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado pela sábia decisão, aqueles que puderam vir e participar deste momento glorioso. Agradecer coristas, músicos, regentes, pelas apresentações do sábado, do domingo, de hoje, hinos belíssimos. Que a Santa Avó Rosa, Arnaldo, abençoe para que possam continuar sempre nessa jornada maravilhosa que não termina. O meu ministério termina, mas o de vocês não termina. Cantar na presença de Deus é maravilhoso. Então, conserve esse ministério constantemente. Diáconos e diaconisa, muito obrigado pelo seu trabalho. Meu colega de ministério, que a Santa Avó Rosa, Arnaldo, vos abençoe. Os nossos irmãos do som, da filmagem, muito obrigado. E assim, até uma próxima oportunidade. Quando for do meu merecimento, aqui estarei com os irmãos, para poder passar momentos alegres, felizes, meditando e aprendendo ainda mais de tudo aquilo que o Arnaldo tem para nos ensinar. Até uma próxima oportunidade, irmãos. Vamos orar e agradecer por esta reunião maravilhosa. Oremos. Querido e amado Deus, nosso Pai, finalizamos esta santa reunião de oração com a palavra gratidão. Gratidão por tudo aquilo que recebemos nessa santa reunião. Viemos buscar aquilo que achamos que precisamos, mas nós iremos voltar ao nosso lar com muito mais do que pedimos, com muito mais do que aquilo que achamos que mereçamos, porque o Senhor, ó Pai, conhece a nossa vida, conhece o nosso espírito e sabe o que nós precisamos e necessitamos. Pela fé nós temos a certeza que o Senhor ouviu as nossas orações, os nossos agradecimentos, os nossos clamores, atendeu os nossos pedidos. Assim, ó Pai, que o Senhor alimente a cada dia mais a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, a confiança no Teu poder, crendo a cada dia que esta igreja é poderosa, que aqui está Jesus, a Mãe Virgem Maria, ao lado do Consolador, do Supremo Pastor, o nosso Santo Irmão Alto, doutrinando, ensinando este povo a viver conforme a vontade soberana do Senhor, ó Pai, obediente na disciplina, para que possamos a cada dia testemunhar do Teu poder manifestado na obra desta igreja. Por isso, ó Pai bendito, conceda a nós a unção do Teu Divino Espírito Santo. Esse alimento é preciso, é necessário, para que nós possamos a cada dia confiar ainda mais que o Teu poder está entre nós, sobre nós, e que nós podemos buscar constantemente de todo esse poder, através do poder da oração. Falando com o Senhor, pedindo ajuda para as nossas fraquezas, para as nossas necessidades diárias, para o nosso lar, para a nossa família, para a obra desta igreja, mas também para este mundo, onde temos visto e contemplado tantos acontecimentos,
tantas coisas indesejáveis. Ó Pai bendito, peço ao Senhor que junto ao irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria, Jesus, abençoe o nosso país, os governantes, para que em nenhum momento venha prejudicar a obra da igreja, mas que sim, sobre o teu poder, sobre a tua mão poderosa, o nosso país possa continuar conforme a tua vontade, e assim também a nossa igreja crescer e prosperar, e cumprir a missão da qual ela foi criada nesta terra. Salvar um número muito grande de almas e levá-las à morada eterna de Deus, o nosso Pai. Querido Santo Irmão Aldo, nesta oportunidade, entrego em tuas mãos os nomes que estão contidos na caixa de pedido de oração. São teus filhos que suplicaram, através desses pedidos, a tua bênção, a tua graça. Esperam receber de Deus, o Pai, um alívio para o seu sofrimento, para as suas dores, e assim também a solução de problemas. Que o Senhor possa vos abençoar, ó Pai bendito, junto à Santa Avó Rosa, concedendo a eles muito mais fé, muito mais entendimento e sabedoria para entender e compreender que o nosso tempo é um, o seu tempo é outro, mas que possamos esperar no seu tempo e assim a sua justiça possa também ser feita e assim nós podemos aguardar e receber muito mais daquilo que pedimos e necessitamos. Querido primaz, os teus santos e anjos que aqui estão, leve cada um dos meus irmãos em paz e em segurança aos seus lares. Conceda a nós uma noite feliz, um bom descanso. Nos prepare para uma quinta-feira de paz, alegria e felicidade sobre a graça, o amparo e a proteção dos céus. Queridos irmãos e irmãs, receba a bênção de Deus, o nosso Pai, a unção preciosa do seu divino Espírito Santo. Receba a bênção gloriosa de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, o Consolador, e a bênção do primaz profeta irmão Aldo. Amém. Pastor, para todos, irmãos, vão com Deus. Até uma próxima oportunidade.